sou o tio Márcio. E eu sou a tia Aline. E vamos começar agora mais um Momento Alegria. Mais um domingo pra cantarmos, dançarmos e brincarmos juntos. Então fique de pé, porque nós vamos dançar e cantar com muita energia e alegria. Pegue os seus instrumentos e vamos tocar! Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz. Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Prepara! Atenção, que os meninos vão cantar comigo. e as meninas vão cantar comigo. Prepara, meninas! Sou feliz, Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz, Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz, Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz, Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz, por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz, por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz, por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz, por me amar. Palmas! Isso! erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz. Ouça essa música, porque chegou a hora da nossa declaração da criança. E atenção, homens, vocês vão fazer a declaração comigo. E meninas, nós vamos fazer a declaração bem bonita, lembrando que falamos após os meninos. Homens, então prepare-se. No 3, 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, Sua palavra, minha família
o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. É isso aí, Nova Kids. Agora, ainda de pé, vamos para a nossa próxima música e mandar a dona Mentirinha embora. Pegue o seu instrumento. Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos na força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona Mentirinha. Lá atrás. Cante. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Pegue o seu instrumento. Dona Mentirinha, você não sabe correr. Tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis no exército de Deus. Jesus é a verdade, vamos vencer. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona Lá atrás. Mentirinha. Vai. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. E chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E a nossa brincadeira de hoje se chama Qual é o Personagem? E como vai funcionar? Nós vamos ter aqui alguns personagens da história bíblica que você já ouviu. E eu vou falar algumas características desse personagem. E você aí na sua casa vai ter que descobrir de que personagem eu estou falando. Muito fácil, né? Então vamos para o primeiro personagem. Aqui está ele. E as características são as seguintes. Foi sacerdote. Muitos foram sacerdotes, né? Vamos para a segunda. Um anjo apareceu para ele. Tá ficando fácil, né? Mas calma aí, não fala nada não. Terceira dica. Depois de velho, teve um filho. Agora ficou mais fácil, né? Mas aguarda que agora vem a quarta dica. Até o nascimento do bebê, ele ficou mudo. Ah, com essa tá muito fácil. Eu tenho certeza que você já sabe. Pode falar quem é aí na sua casa. Será que é ele? Vamos ver então? Você falou Zacarias? Se você falou Zacarias, você acertou. Muito bem, agora vamos para o nosso segundo personagem de hoje. Aqui está a nossa segunda personagem de hoje. Ela era estéril. Muitas mulheres na Bíblia foram estéreis, né? Vamos ver se
você sabe com a segunda dica. Ela foi parente de Maria. Agora ficou bem mais fácil, né? Nossa terceira dica. Teve um filho já em idade avançada. Agora a quarta dica. Seu filho se chamava João. Com essa eu tenho certeza que você já sabe quem é. Se você já sabe quem é, fale aí para alguém da sua casa. Será que você acertou? Vamos descobrir? Isabel! Se você disse Isabel, você acertou. Agora vamos para o nosso terceiro personagem de hoje. Aqui está a nossa terceira personagem e eu vou falar algumas dicas sobre ela. Ela morou na cidade de Nazaré. E aí, tá fácil? Era descendente do rei Davi. Olha aí, ficou mais fácil ainda, né? Um anjo apareceu para ela. Agora eu tenho certeza que você sabe, mas olha só. Espera a quarta dica para você falar. É mãe do nosso Salvador. Agora você acertou com certeza. Fale aí, fale bem alto que eu quero ouvir daqui. Será que é ela? Vamos ver. Maria, se você falou Maria, você acertou. Agora nós vamos para nosso último personagem de hoje. Eu acho que você está acertando todos, porque tá fácil, né? Olha aqui a dica do nosso último personagem de hoje. Ele nasceu em Belém. Olha só, nasceu em Belém. Segunda dica. Minha cama foi uma manjedoura. Olha aí, agora tá muito fácil, né? Mas aguarda aí que eu ainda tenho 2 dicas pra você. Terceira dica. Sou o Salvador do mundo. Com essa aí eu tenho certeza que você sabe, mas espera só mais um pouquinho que eu tenho mais uma pra você. Quarta dica. Também me chamo Emanuel, que significa Deus conosco. Tá muito fácil, não é? Então fale bem alto aí, bem alto. Será que você acertou? Eu tenho certeza que você acertou. E o personagem é Jesus. Muito bem, Nova Kids. Essa foi a nossa brincadeira de hoje. Qual é o personagem? Eu tenho certeza que você aí em casa acertou todos porque você presta atenção nas histórias bíblicas. Então, até a semana que vem, Nova Kids. Tchau! Nova Kids, agora fique de pé porque nós vamos cantar Eu Li na Bíblia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra
Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Meninas, vocês vão cantar agora comigo. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Homem! Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Agora todo mundo cantando junto, hein? Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Nova Kids, nós vamos iniciar o Palavra Fest 2021. E por isso, nas próximas semanas, você já vai receber a sua meditação com os versículos para você decorar. O seu responsável vai enviar um vídeo seu falando os versículos ao líder de grupo de amigos no qual a sua família participa. E você, Nova Kids, que em sua família ninguém participa de grupo de amigos, não se preocupe, porque o seu responsável vai enviar uma mensagem para esse contato que está aparecendo na tela. Perfeito? Se você decorar todos os versículos das 3 semanas do Palavra Fest, você vai receber o prêmio do Palavra Fest 2021. Nova Kids, chegou o momento de falarmos com Deus. Então, já vá fechando seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita o que eu disser. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por ter enviado Jesus por ter enviado Jesus para nos salvar. para nos salvar. Me ajude a ser obediente. Me ajude a ser obediente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Kids, foi muito bom ter você aqui para mais um domingo de Momento Alegria. Mas não saia daí, porque nós vamos ficar agora com a nossa história bíblica. Olá, Nova Kids, tudo bem com você? Eu espero que sim. Chegamos ao momento da história bíblica e tudo que você vai ouvir aqui vem de onde? Vem da Bíblia, aquela palavra de Deus, que ela é 100% verdade. E para que você aprenda tudo e faça a sua meditação corretamente, nós devemos seguir aqui 3 regras. A primeira delas é sentar educadamente.
não é jogado na cama, no chão, não. É sentado educadamente. A segunda regra é prestar atenção aqui na telinha, em tudo que vai acontecer aqui. Se alguma panela cair, ou se o cachorro quiser brincar com você agora nesse momento, você não vai olhar, você não vai ligar. Simplesmente aqui para tela agora, tá? E a terceira regra é fazer silêncio com o corpo todo, para poder você ouvir e ver tudo atentamente, ok? Então, vamos para a nossa história. Na semana passada, nós vimos que 2 bebês especiais, eles nasceram. E um deles era João Batista e o outro era Jesus. Jesus, ele teve então como pai José e Maria. E eles estavam lá em Belém. Eles estavam lá em Belém e Jesus nasceu. Tá? E os pais de Jesus, eles eram muito obedientes a Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque eles cumpriam toda a lei de Moisés. A primeira lei que eles tinham que cumprir era da circuncisão dos meninos hebreus. Lembra a circuncisão? Que era feita no 8º dia de nascimento do bebê menino. O que era a circuncisão? Era uma cirurgia que era feita no pênis do menino, em que você pegava aquela pele que sobrava, cortava, jogava fora aquela pele e esse cumprimento de lei de Deus significava que eles estavam fazendo aquilo em obediência a Deus e fazendo aquilo que Deus estava mandando e que era para simbolizar que ele era um menino separado, um menino de Deus, um menino do povo hebreu. E eles fizeram a circuncisão com 8 dias. E não só isso, eles eram muito obedientes mesmo. Depois que passou esse período, com 40 dias da purificação de Maria, depois que ela teve o bebê, eles tinham que também cumprir uma outra lei, que era fazer agradecimento e levar ofertas a Deus lá no templo. Só que eles moravam aqui em Belém. Em Belém, era uma cidade que ficava perto do templo, mas não tão perto. O templo ficava lá em Jerusalém. E eles estavam em Belém, que ficava a mais ou menos 9 quilômetros de distância de lá do templo, que é equivalente a mais ou menos aqui da nossa igreja até o centro da nossa cidade. É mais ou menos essa distância de 9 quilômetros. Então eles tinham que ir lá. E eles eram muito obedientes a Deus. Toda a família de Jesus ali que estava formada foi planejada por Deus com muito carinho, com muito amor. E José e Maria então foram obedecer a Deus, foram então lá para o templo. Então eles tiveram que viajar 9 quilômetros até Jerusalém, que ficava lá pertinho, ficava lá perto em Jerusalém. Chegaram lá no templo e foram fazer toda a cerimônia, né? Então a Bíblia fala que eles levaram para aquela cerimônia, para agradecer a Deus, 2 pombinhos ou 2 rolinhas. E o que isso significava? Que eles eram uma família humilde, porque se você fosse rico, se você tivesse mais dinheiro, você podia ofertar grandes coisas, grande rebanho, como um cordeiro, como coisas assim mais valiosas. E a Bíblia nos conta que eles levaram aquelas ofertas simples a Deus. Isso significa que eles eram pessoas humildes, pessoas simples, pessoas pobres, mas que eram obedientes a Deus. Até aí tudo bem, Nova Kids. Eles foram lá, o templo sempre tinha muitas pessoas em volta, porque muitas pessoas iam lá agradecer, tinham muitos mestres da lei que estavam lá ensinando, então era uma área muito movimentada. E lá em Jerusalém também morava um homem chamado Simeão. Repita comigo, Simeão. Simeão, a Bíblia nos conta que ele tinha o Espírito Santo. E que o Espírito Santo revelou para ele que antes que ele morresse, ele ainda iria ver o Messias, o Salvador de Israel. E o próprio Espírito Santo revelou para ele e mandou que ele fosse lá no templo, exatamente no dia e na hora em que os pais de Jesus estavam lá. Então, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi, encontrou o menino,
deu graças a Deus, pegou o menino no colo. Pegou o menino no colo, louvou a Deus e falou assim, ó, graças a Deus a esse menino, pois a salvação vem por ele. Agora o teu servo já pode morrer, porque eu já vi em meus braços, eu já vi a salvação de Israel. E ele também abençoou Maria, abençoou José, dizendo, olha, muitos amarão este homem, este menino, também muitos odiarão. Mas saiba que o futuro dele será brilhante. Devolveu Jesus para Maria. Todos estavam felizes, todos estavam dando glórias a Deus, porque tudo aquilo estava acontecendo. Mas tudo isso era coincidência? Não, tudo isso estava no plano de Deus, no plano perfeito de Deus. Simeão, então, saiu. Mas havia também ali, lá no templo, uma outra mulher. E ela se chamava Ana. Repita comigo. Ana. Ana, ela era viúva de 84 anos e ela morava praticamente lá no templo. Ela ficava orando e jejuando dia e noite. E ela também era uma profetisa. E quando ela viu Jesus, ela encontrou Jesus e ela começou a falar de Jesus para as outras pessoas que passavam por ali. Ela começou a dar glórias a Deus e apontar para aquele menino, dizendo, vejam esse menino, a salvação vem por ele. Vocês, judeus, olhem para este menino, dele virá a nossa libertação, dele virá a nossa salvação. E eles ficaram louvando a Deus. Deve ter parecido muito estranho, né? Ela foi embora e deve ter parecido muito estranho lá para José e Maria, várias pessoas terem falado sobre Jesus. Mas tudo aquilo não era coincidência. Tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Reforçando, falando mais uma vez para o seu povo, de que Jesus era uma criança especial para Deus. Que dele viria um plano perfeito de Deus que iria se cumprir sobre a terra naquele dia, naquele momento. Então, passado um tempo, eles voltaram para sua casa, eles voltaram lá para Belém, viajaram de volta. Vieram para a sua casa simples, casa humilde, e ficaram lá em Belém. Mas a história não termina por aí, não. Lá para as bandas do Oriente, lá bem longe de lá de Israel, Deus deu também sinais nas estrelas, no céu. Deu sinais maravilhosos e fantásticos. E quem viu esses sinais, quem que viu tudo isso? A Bíblia nos fala que magos viram esse acontecimento. Eles eram estudiosos do céu, estudiosos dos astros e estrelas. Eles ficavam, então, ficaram olhando para tudo aquilo e viram que as estrelas estavam guiando eles. A estrela estava guiando eles lá para uma terra distante. Então, eles saíram lá do Oriente, que era um país vizinho de Israel, um pouco longe. Eles vieram lá do deserto, seguindo a estrela. E a estrela veio e parou lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Então os magos do Oriente, sabe quantos magos eram? A Bíblia não fala quantos eram, mas só fala que era mais de um. Então poderia ser vários, poderiam ser 2, 3, 4. Mas a Bíblia não fala exatamente quantos magos vieram. Mas aqui nós vamos representar com apenas 3, tá bom? Então os magos chegaram, seguindo a estrela, os magos chegaram então com presentes. Chegaram lá em Jerusalém. Chegaram levando presentes para receber este grande acontecimento, não foi? O que era aquelas estrelas elas estavam dizendo, elas estavam apontando de que algo extraordinário tinha acontecido. Então eles foram lá e eles pensavam que seria o rei de Israel, o próximo rei de Israel. Então eles foram levar presentes a este rei. E então eles foram lá com o rei da época, que era o rei Herodes. E eles foram lá com o rei Herodes. O rei Herodes era um rei mau, um rei que era muito mau, criança. Mas vocês vão já descobrir daqui a pouco.
continuando a história, os magos levaram presentes, levaram ouro, que significa a realeza, a majestade. Levaram incenso, que significa que o incenso eles davam como oferta de aroma agradável a Deus, lá no templo. E a mirra era um perfume muito raro, era um perfume muito valioso. E que no futuro essa mirra ela seria usada na morte de Jesus. E eles foram levar esses presentes valiosos lá para o rei. O rei perguntou a história deles e eles falaram: olha, nós seguimos aqui as estrelas do céu, que elas apontavam que um grande acontecimento, o rei de Israel havia nascido. O rei Herodes falou assim: como? Como assim? O rei? Que rei é esse? Me conta essa história direito. O rei Herodes ele era um rei mau, como eu falei, e ele ficou com muitos ciúmes de que o reinado dele fosse acabar ali naquele momento. Ele não estava entendendo. Então ele mandou chamar os mestres da lei ali para falarem para ele onde é que deveria nascer, segundo as profecias, onde é que deveria nascer este rei. E eu vou aqui abrir a Bíblia para vocês, para mostrar que está. E eles foram ver lá em Miqueias 5, versículo 2, que diz assim: mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Herodes então falou para eles, para os magos, se dirigirem a Belém, porque lá é que haveria de nascer o grande rei de Israel. E ele ainda falou o seguinte: o rei Herodes falou para os magos, falou assim: olha, quando vocês encontrarem esse rei, vocês venham aqui e falem para mim onde é que ele vai nascer, para eu ir lá também adorá-lo. Mas na verdade, o rei Herodes, ele queria matar o bebê, porque ele não queria que o seu reinado acabasse em nenhum momento. Então, os magos então foram lá para Belém, caminharam de Jerusalém e foram até Belém. Chegando lá em Belém, eles conseguiram achar o bebê, que nós já sabemos que é Jesus. Conseguiram achar a casa do bebê Jesus, falaram com José e Maria, eles se prostraram, entregaram os presentes, que era a mirra, que era o incenso, que era o ouro também, entregaram lá para José e Maria, adoraram ele, falaram que eles foram levados até lá pelos astros, que Deus tinha falado para eles. E aí, depois que eles estavam lá, sabe o que aconteceu? Uma coisa surpreendente, crianças. Um anjo aparece então, através de sonhos, fala lá para os magos, para eles não voltarem lá com o rei Herodes. Fala para eles voltarem por um outro caminho. E eles obedeceram. Eles então pegaram, saíram de lá, não voltaram para falar lá com o rei Herodes. Não voltaram, foram embora. O rei Herodes então esperou a notícia, mas em nada da notícia. E quando ele descobriu que os magos tinham ido por um outro lugar e não avisaram a ele sobre os acontecimentos, ele ficou ainda mais com raiva. E ele ainda foi mais maldoso ainda. Ele baixou um decreto dizendo que era para matar todos os bebês de 2 anos para baixo, ali em Belém e na região próxima. Será então que ele iria atrapalhar os planos de Deus? Será que isso ia acontecer? Mas olhe bem nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos, Nova Kids. Repita comigo. Nada pode atrapalhar os planos de Deus. Nada pode atrapalhar os planos de Deus. Herodes pensou que podia atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus enviou então um anjo para falar com José. E o anjo então falou com ele em sonho e falou: José, fuja daqui.
fuja daqui porque o rei Herodes, ele quer matar o bebê. Ele vai querer matar o bebê. E naquela mesma noite, eles saíram de lá, saíram de Belém, saíram com o bebê Jesus. Então eles foram lá para o rumo do Egito, lá para as bandas do Egito. E lá eles ficaram. Eles ficaram um tempo. Jesus ficou lá com a sua mãe, com seu pai. E enquanto isso, enquanto aquele tempo estava passando, o rei Herodes, então, morreu. E quem assumiu o trono foi o seu filho, Arquelau. Seu filho Arquelau assumiu o trono do seu pai. Depois que isso aconteceu, sabe o que aconteceu lá no Egito? Um anjo falou para José. Fala assim, José, José, você pode voltar lá para Israel, que aqueles que queriam matar já estão mortos. José, então, pegou sua família, Jesus, voltaram para Belém, voltaram lá para as terras de Israel. Mas quando eles estavam indo lá também para as terras, o anjo avisou de que eles deveriam ir para um outro lugar, porque eles ficaram com medo. José ficou com medo, porque agora Arquelau também era um rei mau, e ele ficou com medo. Então, o anjo pediu para que eles fossem para o outro lado de Israel, lá para uma outra cidade, do outro lado. Então, eles tiveram que atravessar toda Israel, atravessaram e foram para uma cidade pacata, uma cidade pequena, no interior, chamada Nazaré. E lá em Nazaré, Jesus iria morar, iria começar a viver, iria crescer, e a Bíblia fala que ele estava crescendo em graça, sabedoria e em tamanho também. E assim eles ficaram lá. Nova Kids, Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar. Poderia talvez ter nascido num palácio, já que ele era o rei do universo. Ele poderia ter nascido num palácio com grandes riquezas, com grande ouro, com grandes rebanhos, comida farta, viagens, o que ele quisesse. Mas Deus tinha planejado para ele a vinda dele nessa terra de forma simples, de forma humilde. Ali através, representada aqui de José e Maria, naquela família humilde, família simples, mas que agradava a Deus, que queria obedecer a Deus, custe o que custasse. Deus planejou a vinda dele. Assim como Deus planejou a minha vinda a este mundo, planejou a sua vinda neste mundo aqui, na família que Ele queria que você nascesse. Talvez você já reclamou em seu coração, assim, lá no íntimo, talvez, que você nasceu numa família errada, de que Deus abandonou você, de que o seu pai abandonou, ou sua mãe abandonou, ou todos te abandonaram e você teve que ficar com outras pessoas. Mas saiba que Jesus, Deus, Ele tem um plano para todos nós. Apesar de tudo, Deus Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E o que a gente tem que fazer? Obedecer, ler esta palavra dia e noite, meditar, decorar os versículos, obedecer fielmente ao que Deus nos manda fazer. Assim como Jesus, a Bíblia fala que Ele não pecou. Lá em 1 Pedro 2, 22 diz assim, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nova Kids, ele não pecou, ele não reclamou, eu tenho certeza que ele não reclamou da família que ele estava, mesmo ele sendo o rei do universo, ele não reclamou daquela família simples e humilde, porque ele sabia que o reino dele não era ali. Ele sabia que o propósito dele era eterno, o nosso propósito é eterno também. E a gente tem que só obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e obedecer, meditar e decorar tudo que está aqui, nesta palavra, a Bíblia, que ela é 100% verdade. Jesus estava sendo obediente. E nós temos que também ter essa mesma mente de Cristo, a mente de obediência a Deus, a mente de nos curvar diante de Deus e fazer a sua vontade perfeita e agradável. Jesus teve outros irmãos, no mínimo deve ter uns 6 irmãos aí. Deve ter tido uns 6 irmãos. Viveu de uma forma simples, humilde, vendo que o reino dele não era aqui. E o principal de tudo,
que ele tinha uma missão. Assim como nós, Nova Kids, nós temos uma missão, que é agradar a Deus, é obedecer a sua palavra, que é ouvir essas histórias bíblicas, ouvir sobre Jesus, sobre a história dele e falar disso para todo mundo que a gente conhece. E essa é a nossa missão de vida. Que esse seja o seu propósito também. Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente quando criança. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Responde aí para mim. Quantos anos você tem? Talvez você tenha dito 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. E saiba que Jesus, pelo versículo que nós lemos ainda agora, Jesus ele foi obediente na sua idade. Jesus ele foi obediente com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Com todas as idades ele foi obediente. Nós temos que ter essa mesma mente, essa mesma obediência a Deus como Jesus tinha. Que esta seja a obediência que nós queremos ter em nossos corações. Mas a história não parou por aí. Ainda muita coisa ainda estava para acontecer. Mas isso você só vai saber nas próximas semanas. Tchau! Música